Olá, desbravador, desbravadora! Agora entramos na trilha de princípios de investimento. Isso! Tá, o que esperar dessa trilha, desse desafio? Bom, agora nós vamos entrar num circuito crucial e decisivo para o seu resultado final. Tá? Nós vamos abordar então aqui, nessa etapa, diversas variáveis de investimentos com relevância ao tripé retorno, liquidez e risco. Então, com um entendimento mais sólido, vamos ver as definições sobre retorno diante dos objetivos do investidor, segundo o seu perfil de risco, seu ciclo de vida. Você vai conhecer um pouquinho as etapas, correspondente ao ciclo de vida de cada investidor. É bom entender isso porque contribui e enriquece muito o seu conhecimento. E também falaremos sobre a situação econômica e financeira do cliente, que também favorece para que você oriente melhor o seu cliente na hora de tomar uma decisão de investimentos, ok? Portanto, é hora de demonstrar o quê? A sua objetividade e a sua resistência. Pô, afinal, você está aqui encarando mais uma vez o professor Heron falando para você. Então, pois a partir deste ponto aqui, nós iremos separar o joio do trigo, para trilhar rumo ao topo, ok? O pior ainda está por vir. Hidrate-se um pouquinho, descanse também, o suficiente para a gente continuar nesta jornada que vai lhe exigir um esforço e dedicação, com certeza. Atente-se então pelas coordenadas que estão aí disponíveis e não perca as nossas orientações, ok? Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você conseguirá ir muito além. Então não desista e vamos seguir em frente. Começamos então pelos principais fatores de análise de investimentos. Rentabilidade, é o que mais a gente ouve falar, não é? O que mais um investidor carrega como preocupação principal. Primeira coisa que ele vem e nos fala, qual é o retorno, qual é a rentabilidade, quanto eu vou ganhar, não é isso mesmo? Só que não se esqueça, perante a Ambima, a maior preocupação não é com a rentabilidade, não é com o retorno, é com o risco. Não se esqueça desse detalhe. É por isso que no dia do exame tem muito mais questões relacionadas a risco do que relacionadas propriamente ao retorno. Mas vamos lá, vamos definir a rentabilidade. Como a gente já viu em outras trilhas, as opções de investimentos elas surgem aí pelas necessidades de quem? Pelas necessidades do governo federal, pelas necessidades das empresas, das instituições financeiras e propriamente das pessoas. Eu, você, seus clientes. Cada um tem aí as suas necessidades, as suas particularidades, tá? Então, a tomada aí de um recurso vem para ajustar as finanças e para que seja aí favorável o investimento aí nos seus projetos, não é isso? Então, por isso que eles se endividam, emitindo títulos de dívida, obviamente, para oferecer aí um retorno sobre o capital, daquele capital que está sendo tomado como empréstimo, tá? Então, o governo emite títulos públicos com a finalidade de captar recursos, para fazer jus aí também à arrecadação via imposto de renda, imposto federal. As empresas emitem aí debêntures ou as instituições financeiras CDBs, RDBs, vários outros títulos que você já sabe, que você já conheceu. E as pessoas físicas podem via nota promissória ou mesmo duplicada. Mas nós estamos falando aqui de CNPJs, então esse é o nosso foco, tá? Qual é a finalidade? Quem toma emprestado, claro, não tem aquele recurso agora e vai assumir um compromisso de pagar, devolver o capital acrescido de um juros que você já sabe que pode ser pré ou pós-fixado. Ok? Bom, só revisado esse ponto da rentabilidade, então a gente vai conhecer um pouquinho cada detalhe dos tipos de retorno, que comumente pode cair no exame, essas palavras, e aí você precisa entender. Quando a gente fala de rentabilidade absoluta, rentabilidade absoluta já vai fazer menção ao que houve, o que aconteceu. Então ele já passou. É a rentabilidade percebida sem nenhuma comparação. Ou seja, o ativo ABC rendeu 15%, ou R$ 1.500 sobre o valor investido de R$ 10.000. Então esse retorno já ocorreu. Então ele já passou. E a rentabilidade relativa?
A rentabilidade relativa, ele já vai fazer uma comparação, enquanto a absoluta não faz comparação, ele só diz, olha, a rentabilidade foi X, ocorreu esse retorno. A rentabilidade relativa está ligado, né, faz relação com alguma coisa, então é necessário uma comparação. Então é a rentabilidade comparada a um índice, pode ser o CDI, pode ser Selic, pode ser IPCA, né, mas há ali um benchmark, que a gente chama, e dada aí pela diferença entre os dois. Então, vamos ao exemplo do fundo ABC. É a mesma coisa, o fundo ABC rendeu 105% do CDI, então quer dizer que ele foi superior ao CDI no período. Rentabilidade observada. A rentabilidade observada, ou seja, você observa algo, né? Se você observa, você está observando um histórico, ou seja, aquilo que já aconteceu. Tá, mas para você não se confundir com a absoluta. A absoluta também pode ser dada não só ao passado, mas aquela negociação de uma taxa pré-fixada. A instituição te faz uma proposta de um retorno de 15% ao ano, ou você faz a proposta para o seu cliente de um retorno de 15% ao ano, ou seja, já está definido qual será o retorno. Então, por isso é a rentabilidade absoluta. Já na observada, obrigatoriamente vai fazer referência a um passado. A absoluta não faz obrigatoriamente uma referência ao passado, tá? Pode ser tanto passado quanto futuro, mas na observada sempre será ligada ao passado. Então, é a mesma coisa dizer, o fundo ABC rendeu 15% em 12 meses. Pô, existe um período e existe o retorno que foi oferecido naquele período, tá? É a rentabilidade, portanto, ocorrida em determinado período de tempo, aquela que é possível observar qual foi o seu retorno. Enquanto a rentabilidade absoluta diz, é a rentabilidade percebida, sem nenhum tipo de comparação. Rentabilidade esperada. Então, a rentabilidade esperada já está ligada ao futuro, o que se espera daquele investimento. Então, é a rentabilidade projetada, face à rentabilidade observada. Por quê? Quando a pessoa, digamos que você está diante do seu cliente, e o seu cliente chega até você e fala, olha, o meu amigo me indicou investir nesse fundo, que diz que esse fundo está dando um retorno médio de 105% do CDI, ou, no exemplo acima, 15%. Nos últimos 12 meses aí que ele investiu, ele recebeu 15%. Então, eu quero investir nesse mesmo fundo ABC, porque eu tenho essa expectativa de ter ao menos 15% de retorno, já que é o que o meu amigo teve, e por que não, eu não posso ter. Claro, ele não conhece todos os detalhes e cabe a você, profissional, né, explicar do que está envolvido e, né, e lembrando sempre que a rentabilidade futura, né, a rentabilidade passada, aliás, não é garantia de rentabilidade futura. Então isso tem que ser sempre esclarecido para o cliente. Mas voltando, então a rentabilidade esperada ligada ao futuro é a rentabilidade projetada face à rentabilidade observada, né, que leva muitas pessoas ao engano, e ali cria-se uma expectativa de retorno. Então, no exemplo, o fundo ABC poderá render 110% este ano. Rentabilidade bruta é a rentabilidade sem as deduções de taxas, impostos ou qualquer outro tipo de desconto que houver. Já a rentabilidade líquida é aquela que já considera todos os descontos envolvidos, como taxas e tributos principalmente, tá? Então, é exatamente aquilo que vai entrar no bolso do cliente, do investidor. Ok? Entendido aqui qual é a diferença entre essas 6 formas de expressar o retorno? Rentabilidade absoluta, ou seja, não faz comparação. Rentabilidade relativa, compara-se a alguma coisa, né? Normalmente CDI, IPCA, enfim, qualquer índice de referência, um benchmark. A rentabilidade observada, aquilo que eu observei o passado e vi que esse fundo rendeu 15% nos últimos 12 meses. Rentabilidade esperada é aquilo que se cria uma expectativa, por isso projeta-se um retorno, algo que está ligado ao futuro. Não aconteceu, mas cria uma expectativa de que aconteça. A rentabilidade bruta é a rentabilidade ali, total, sem apuração de descontos, né, de deduções de taxas e tributos. E a rentabilidade líquida considera os descontos, então, das taxas e os tributos, né, os impostos. Agora nós vamos falar de liquidez. E o que é liquidez da forma mais simples para a gente entender realmente o que representa esse conceito? É entendida
como a facilidade de converter um ativo em dinheiro, espécie, né? Ou a velocidade em que ele pode ser negociado no mercado, ao que nós chamamos de preço justo. O que é o preço justo? Aquilo que se espera receber, tá? E aquilo que o mercado entende que aquele ativo vale. A gente usa muito como exemplo o imóvel, né? O imóvel ele representa muito bem, ele tangibiliza um pouco esse conceito. Então vamos lá. O seu cliente compra uma casa, uma de 500 mil reais e uma de 100 mil reais. Aí ele só tem esses dois tipos de investimentos, né? Ele recebe os aluguéis e aí precisou de 400 mil reais. Se ele vender a casa de 100 mil, vai ser o suficiente? Não. Se ele vender a casa de 500 mil, vai ser suficiente? Sim. Só que o que é mais fácil vender? Quantas pessoas têm 100 mil e quantas têm 500 mil guardado? Então é muito mais fácil encontrar pessoas com 100 mil, ou seja, o volume será maior para essa casa, concorda? E em contrapartida, para 500 mil, reduz o número de pessoas que dispõem desse recurso, né, de 500 mil. Então, possivelmente, se estiver bem localizado a casa de 100 mil for uma boa casa, provavelmente ele vai vender muito mais rapidamente essa casa de 100 mil reais. Porém, ele precisa de 400 mil. Não vai ser o suficiente. E o que talvez ele vai ter que fazer com a casa que vale 500 mil reais? Possivelmente, se ele não estiver encontrando compradores, né, ele terá que baixar o preço. Então, talvez ele baixe para 480, 450, até encontrar, né, mais compradores ali ou investidores dispostos a pagar aquele preço. Entendeu? Então, a liquidez, a falta dela pode provocar queda nos preços. Já o excesso de liquidez pode provocar um aumento nos preços, tá? Mas é justamente isso. Liquidez está ligado a volume. Então, quanto mais propostas, quanto mais negociações eu tenho para um ativo, mais líquido ele é, mais fácil de converter ele em dinheiro, porque é mais fácil negociar ele no mercado. Já aquele outro ativo que não se tem um volume muito grande de negócios, de propostas, de pessoas interessadas, é um ativo que representa problema de liquidez, porque quando eu precisar vender esse ativo, eu posso demorar, né, a vender ao valor que eu preciso, ao valor que eu desejo. E aí me obrigará, em muitos casos, a reduzir o preço desse ativo para eu conseguir mais compradores, mais interessados, tá bom? Então, baixa liquidez aí. Pode afetar imóveis, obras de arte, títulos que oferecem carência, ou seja, não pode mexer, não pode resgatar nada durante aquele período de carência, e também algumas ações. Por que algumas ações? Algum exemplo, que vai cair muito no exame, né? Então, imóveis não é tema, né? Mas a gente utiliza para trazer o exemplo, porque ele é bem parecido com ações. Então, ações, se for ações de uma empresa que não está gerando lucro, não está entregando retorno, o que vai acontecer? Não cria atratividade para o investidor. E talvez ele está em um preço que o mercado não considera justo. Então, as pessoas fogem desse ativo, fogem dessa empresa e vão para empresas que estão ligadas no mesmo setor, mas que demonstram, né, ter um futuro, uma projeção melhor, né, fundamentos melhores. E aí, essa ação sofre com problemas de liquidez. Tá? Entendido aqui? Agora, quais são os exemplos aí de ativos com alta liquidez? Dinheiro é o ativo mais líquido que existe, né? Porque você vai em qualquer lugar com dinheiro, com espécie, e você compra, você troca por aquilo que você quer. Poupança também oferece liquidez, lembrando que tem carência de 30 dias. Os títulos públicos, os CDBs, né, que oferecem liquidez diária, e também algumas ações, lógico, ações da Petrobras, ações da Vale, ações dos grandes bancos, né? Então, grandes empresas, Klabin e outras, oferecem boa liquidez, ou seja, você anuncia a venda, ou seu investidor anuncia a venda via home broker, em questões de segundos, essa venda já é confirmada, tá? Da mesma forma, quando se quer comprar um desses ativos, você anuncia ali via home broker, que está desejando comprar a um determinado preço, que esteja enquadrado ao que o mercado está oferecendo, em poucos segundos essa compra é efetivada. E agora vamos falar do conceito mais importante perante a Ambima, que é risco. E antes de começar, eu vou te fazer uma pergunta. Para você, seja honesto consigo mesmo e com o professor aqui, é claro. Risco. O que representa risco para você? Eu vou te dar 5 segundos para pensar um pouquinho. 3, 4, 5. Não se preocupe se você respondeu que risco, né,
me representa perda, prejuízo. Porque a maioria das pessoas respondem dessa forma. Não há nenhum problema, porque é assim que nós aprendemos durante a vida, não é? Mas esquece esse conceito agora. Você vai aprender o conceito para efeito de exame e para efeito de mercado financeiro, propriamente para a Ambima. Risco representa grau de incerteza e não propriamente está relacionado com prejuízo. Como assim? Vamos entender um pouco mais. Então, o assunto em questão ele vai merecer muito cuidado, justamente porque esse conceito que você tinha de que risco representa prejuízo, ela muda, pois a maioria define o risco dessa maneira. Mas esse entendimento eu acabei de te atualizar, então ele vai passar a vigorar como a probabilidade do quê? De determinada rentabilidade esperada não se realizar. Isso que representa o quê? Isso representa incerteza. Bom, então se você chega para aquele seu José que chegou para você e disse assim, olha, o fundo ABC, meu amigo disse que investiu e teve um retorno de 15%. Eu quero investir nesse fundo porque eu quero ter um retorno de 15%. Qual é a sua função? Senhor José, me desculpe. Eu, como profissional do mercado financeiro, tenho que te esclarecer algumas condições, tá? Alguns detalhes que talvez você não tenha se atentado ou seu amigo também não saiba. Tá? O que acontece? Primeiro, o fato dele ter tido uma rentabilidade, ou seja, já aconteceu uma rentabilidade passada, não lhe garante uma rentabilidade futura. Logo, por que não lhe garante? Porque nós estamos falando aí de um fundo que ele é pós-fixado, ele vai investir em títulos que estão atrelados a uma taxa de juros, um índice, então depende do desempenho desse indicador, desse benchmark, para ele ter um desempenho semelhante a 15%, ou melhor ou pior. Então, assim, muita coisa pode mudar. E aí, o risco desse investimento existe. E aí você vai falar um pouquinho sobre isso. Qual é o risco? Na lâmina, não se esqueça, na lâmina do fundo vai estar dizendo qual é o grau de risco, E aí você vai explicar por que aquele grau de risco existe, tá? Enfim, é isso que o mercado vai exigir de você, é isso que a Ambima quer que você, profissional, tenha como conhecimento. Então, risco. Esquece o conceito que você aprendeu durante a vida de que está ligado a prejuízo. Ah, pode resultar em prejuízo? Sim, mas para a Ambima não é esse o conceito de risco. O risco representa o grau de incerteza de determinado investimento em relação ao seu retorno. Porque se cria uma expectativa de retorno, mas aí, se ele tiver um alto risco, aquela expectativa, ela reduz. Agora, se ele tem um baixo risco, aquela expectativa de retorno aumenta, Porque é muito mais fácil conseguir aquela projeção de retorno face a um investimento que tem pouca volatilidade, que a gente vai conhecer logo mais, tá? Então, vamos lá para o tripé. Rentabilidade, liquidez e risco. Então, entenda que quanto maior o retorno, isso aqui é o jargão padrão do mercado, Quanto maior o retorno, maior é o risco do investimento. E quanto maior o risco do investimento, maior o retorno. Por outro lado, quanto menor o retorno, menor vai ser o risco desse investimento. E quanto menor o risco, menor é o retorno. Então, para você entender melhor, você vai comparar, Faz um teste. Pega na sua instituição e pega numa outra instituição um CDB. Pega o CDB da sua instituição. Se for dos grandes bancos, que tem uma classificação de rating elevada, ou seja, oferece um grau de risco muito baixo, ele vai pagar menos, ele vai oferecer uma taxa menor. Por quê? Os outros bancos, os de menor porte, têm um grau de risco mais elevado. Por consequência, tem que oferecer uma taxa mais atrativa. Senão, você vai entender, pelo princípio da dominância, que entre duas opções que oferecem o mesmo retorno, o investidor vai optar por aquela que oferece o menor risco. E dentre os dois ali que oferecem o mesmo nível de risco, a opção pelo investidor será aquela que oferece o maior retorno. Ok? Então não se esqueça dessa definição. E, por último, quanto maior é a liquidez, ou seja, não tem carência, ele é um ativo líquido, menor vai ser o seu risco. E também menor será o seu retorno. E quanto menor for a liquidez, ou seja, existe carência, existe um prazo de vencimento, não pode mexer no recurso, maior vai ser o retorno, Se for maior a liquidez, maior vai ser o retorno também, ok? Taxa livre de risco. Já ouviu falar disso? Você já deve ter ouvido falar e talvez não tenha entendido muito bem. Mas o mercado financeiro entende como uma taxa livre de risco, que é usada até para
fins de comparação, muito utilizado, aliás, e também para aplicações em fórmulas como o índice de Sharpe. Tá? Então ele vai representar um ativo que está ausente ou que tem um baixíssimo risco de crédito, como uma LFT, que é o Tesouro Selic, né, do nosso governo federal. Ou outro título de classificação semelhante à LFT. Que classificação? Classificação de risco, que tenha um grau de risco, como os CDBs dos grandes bancos, tem um grau de risco bem próximo desse risco soberano do governo federal. Tá? Então, isso é taxa livre de risco.